nem a morte o tocou, nem o tempo o apagou. Elias, o homem que caminhava entre os mortais, mas cuja vida pertencia ao céu. Quem era esse profeta tão misterioso, cujos feitos ecoaram através das eras e cujo nome ainda ressoa entre os montes e vales da fé? Antes que reis ousassem desafiá-lo e antes que chamas descessem dos céus ao comando de sua voz, Elias surgiu do nada. Seu nome se tornou sinônimo de poder divino, aquele que não apenas falava com Deus, mas que trazia a ira do Altíssimo em forma de fogo. Ele apareceu como um trovão em meio ao silêncio de Israel, um país assolado pela idolatria e pela corrupção. O povo, perdido em suas próprias buscas, parecia ter esquecido as promessas feitas aos seus pais. Mas Deus não esquece. E foi em tempos de grande escuridão que Elias foi chamado. Seu nome, significando "O Senhor é o meu Deus", era uma declaração em si mesma, um lembrete de que havia um só Deus verdadeiro. E este profeta, vindo das regiões áridas de Gileade, seria a voz que desafiaria os deuses pagãos e traria o julgamento divino sobre uma nação perdida. Mas quem era Elias antes de ser o profeta do fogo? Como uma vida tão anônima se transformou no emblema de poder espiritual? A verdade é que, antes de sua grande missão, pouco se sabe sobre sua origem. Um homem sem grandes títulos, sem linhagem real, mas escolhido diretamente por Deus para um dos maiores propósitos que já se viu na história da fé. Seu primeiro ato público foi mais do que uma simples mensagem. Foi um desafio direto aos reis e ao povo que haviam virado as costas para o Criador. E quando Elias falou, não foi com palavras comuns, mas com autoridade celestial: "Não haverá chuva, nem orvalho, senão segundo a minha palavra." Após a poderosa declaração de Elias sobre a seca, o céu se fechou, e o mundo ao seu redor começou a secar. A terra, outrora fértil, se tornou um deserto. O povo olhava para o horizonte esperando pela chuva que nunca vinha. O rei Acabe, enfurecido, buscava vingança contra aquele profeta que parecia controlar os céus. Elias, agora um homem marcado, sabia que sua jornada estava apenas começando. Mas Deus tinha outros planos para ele. Não seria nas praças ou diante do povo que Elias aprenderia o segredo mais profundo de sua missão. O chamado divino o conduziu para um lugar inesperado, o deserto. Um lugar de silêncio, de solidão, onde os ecos da vida humana não alcançam. E foi ali, longe dos olhos dos homens, que Elias se refugiou. No riacho de Querite, ele experimentou o cuidado sobrenatural de Deus. Corvos, aves muitas vezes associadas à escuridão e ao mistério, trouxeram-lhe alimento diariamente. E ali, no isolamento, Elias aprendeu o valor da dependência total do Senhor. O homem que desafiara reis e deuses pagãos agora dependia das criaturas mais simples para sobreviver. Mas o deserto era mais do que um refúgio. Era uma escola. Uma escola onde Elias aprenderia a ouvir a voz de Deus de uma forma que ele nunca havia imaginado. Ele enfrentaria a fome, a sede e o silêncio. E, no silêncio do deserto, é onde muitos homens encontram a verdadeira voz do Criador. O deserto não era apenas uma fuga, era um chamado à intimidade com Deus, um lugar onde o orgulho e a vaidade eram abandonados, e apenas a fé permanecia. Enquanto os dias passavam e o riacho lentamente secava, Elias foi novamente chamado a se mover. Dessa vez, para um lugar ainda mais improvável, a cidade de Sarepta, em Sidom. Era ali que o próximo capítulo de sua jornada de fé se desdobraria, mas o que Elias ainda não sabia era que, em sua caminhada, ele se aproximava cada vez mais do segredo que mudaria sua vida e a de todos aqueles que viessem depois dele. Elias havia testemunhado o poder de Deus de forma incontestável. Ele viu o fogo descer do céu em resposta à sua oração, silenciando os profetas de Baal e restaurando a fé de Israel. Mas, mesmo após essa vitória gloriosa, seu coração estava pesado. O profeta do fogo, que parecia invencível, agora fugia para salvar a própria vida. A rainha Jezabel, furiosa com a humilhação de seus profetas, jurou matá-lo, e Elias, consumido pelo medo e esgotamento, fugiu mais uma vez. Foi então que Deus o levou ao Monte Horebe, o mesmo lugar onde, séculos antes, Moisés havia encontrado o Senhor. O caminho para o monte era árduo, e a alma de Elias estava em conflito. Ele estava cansado, desiludido e se sentia sozinho.
Apesar de tudo o que tinha feito, Elias sentia que seu trabalho havia sido em vão, que o povo não havia mudado e que seu fim estava próximo. No Monte Horebe, Elias encontrou uma caverna, e ali se abrigou. O silêncio o envolvia. O deserto o havia preparado para esse momento, mas ele ainda não sabia o que o aguardava. E então, Deus falou com ele. Não foi no trovão, nem no terremoto. O Senhor não estava no fogo, nem no vento impetuoso que quebrou as pedras ao redor da caverna. Elias, o profeta que havia comandado o fogo dos céus, agora se deparava com algo muito mais poderoso e revelador, um sussurro suave. Nesse sussurro, Elias encontrou o segredo que mudaria a sua vida. Ele percebeu que Deus não estava apenas nas manifestações poderosas, mas também nas sutilezas, nos detalhes silenciosos que muitas vezes passamos despercebidos. O Senhor não age apenas no espetáculo, mas também na quietude, nos momentos de calmaria, onde a verdadeira transformação acontece. E nesse momento de revelação, Elias compreendeu o que muitos ainda não haviam entendido: o poder de Deus não estava apenas em atos grandiosos, mas em sua presença constante e suave, que permeia até os momentos mais silenciosos da vida. Esse era o segredo que Elias aprenderá no Monte Horebe, que o poder de Deus pode se manifestar de maneiras que vão além do que os olhos humanos podem ver, e que o verdadeiro impacto não está apenas no fogo que desce dos céus, mas no sussurro que toca o coração. A revelação no Monte Horebe marcou uma virada na vida de Elias, mas o segredo que ele descobriu não estava limitado ao seu tempo. A jornada de Elias, de fato, não terminaria ali. Mesmo sendo um dos profetas mais poderosos, sua missão estava longe de estar concluída. O legado de Elias estava entrelaçado com a eternidade, e a promessa de Deus para ele não se limitava aos dias de Israel antigo. Nas Escrituras, há uma profecia enigmática, que muitos não compreendem completamente, mas que carrega um peso imenso para a fé cristã. O profeta Malaquias, ao falar sobre o futuro, afirmou algo que mudaria o entendimento sobre o papel de Elias nos planos de Deus: "Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor." Esse foi o ponto em que a vida de Elias transcendeu o tempo e o espaço. Não apenas como o profeta que enfrentou reis e fez descer fogo do céu, mas como aquele que está ligado diretamente ao fim dos tempos. A promessa do retorno de Elias não era simbólica, e ela carrega uma expectativa real para o futuro. Ao contrário de outros profetas, Elias não conheceu a morte. Ele foi levado ao céu em um redemoinho, diante dos olhos de Eliseu, seu sucessor, em uma carruagem de fogo. E, desde aquele dia, o mistério sobre o que aconteceu com ele tem sido objeto de estudo e fascinação. Mas a promessa de Malaquias não ficou apenas no passado. Jesus, ao falar sobre João Batista, o identificou como aquele que veio no espírito e poder de Elias. No entanto, as palavras de Jesus também sugerem que essa manifestação não encerrou a profecia. Elias, o profeta que não provou a morte, ainda tem um papel a cumprir nos eventos do fim dos tempos. O retorno de Elias antes do grande e terrível dia do Senhor permanece uma das promessas mais intrigantes para os crentes. Qual será o papel desse profeta nos últimos dias? O que ele tem a revelar quando voltar para preparar o caminho para o Rei dos Reis? Elias, o profeta que uma vez trouxe julgamento, será também aquele que trará a última mensagem antes da consumação de todas as coisas. A promessa de seu retorno ecoa em cada coração que anseia pelo cumprimento das profecias e pela vinda do reino de Deus. A história de Elias, de suas vitórias impressionantes até seu misterioso retorno profetizado, está profundamente entrelaçada com a fé e o destino de todos os crentes. O profeta que trouxe fogo dos céus e confrontou reis deixou algo mais profundo do que atos milagrosos. Ele deixou um legado que transcende o tempo, uma herança espiritual que ecoa em cada coração que busca viver uma vida de intimidade com Deus. O que todo crente deve saber sobre Elias vai muito além dos grandes feitos narrados na Bíblia. O verdadeiro segredo de Elias é sobre quem Deus é em sua essência e como ele se relaciona com aqueles que o buscam de todo o coração. Elias aprendeu, e nos ensinou, que Deus pode ser encontrado tanto no som poderoso do trovão quanto no suave sussurro de uma brisa. Ele mostrou que a vida de fé não é medida apenas pelos grandes momentos de glória, mas também pela quietude da dependência total de Deus. Além disso, Elias nos ensina sobre a perseverança. Ele não era invencível, nem imune ao medo e ao desânimo.
Após sua vitória contra os profetas de Baal, ele enfrentou a solidão, o medo e o desejo de desistir. Mas, mesmo nesses momentos, Deus estava presente. E é isso que os crentes precisam entender: não importa quão poderosa seja sua experiência com Deus, haverá momentos de silêncio e desafios profundos. Porém, nesses momentos, o sussurro de Deus pode ser ainda mais poderoso do que qualquer milagre visível. Por fim, o legado de Elias aponta para o futuro. Sua vida, que não conheceu a morte, é um testemunho de que há mais além deste mundo. Sua promessa de retorno é um lembrete constante de que os planos de Deus ainda estão em movimento, e que a consumação de todas as coisas está próxima. Para os crentes, isso significa viver com os olhos no presente, mas com o coração no eterno, sempre vigilantes, esperando o retorno daquele que virá antes do fim. O segredo de Elias que todo crente deve saber é, portanto, um chamado à fé inabalável, à confiança no Deus que age tanto no extraordinário quanto no silêncio, e à esperança no cumprimento de suas promessas, ainda por vir.